Pessoal, bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, dar as bem-vindas aos nossos alunos dos diferentes polos, do curso Licenciatura em Matemática da modalidade EAD da Universidade Federal de São João. Então, nessa primeira aula, da disciplina Cálculo Numérico, estaremos abordando alguns temas, que foram correspondentes à primeira tarefa, quais sejam, vamos estar abordando os erros, de que se trata a função interativa. Eu vi que alguns alunos têm alguma dificuldade para entender o que é uma função interativa, e resolução de sistemas lineares, começando pelos métodos diretos, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre erros. Então, falar de erros tem tudo a ver com essa disciplina de cálculo numérico. Até porque o que estamos procurando, nas diferentes metodologias para achar raízes, achar soluções de equações, etc., nós estamos interessados em métodos recursivos, através de uma fórmula de recorrência, para procurar uma solução aproximada. Por que seria interessante o estudo de cálculo numérico? Anteriormente, a gente faz algum estudo sobre soluções analíticas ou soluções exatas, que são os cursos, disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, métodos da geometria, por exemplo, que se refere ao estudo para encontrar soluções exatas ou analíticas dos problemas. Mas, em alguns casos, não é possível aplicar essas técnicas para acharmos uma solução exata. Nesse caso, temos uma outra tentativa, que é através de cálculo numérico. E cálculo numérico aproxima a solução exata. Quer dizer, a solução que estamos obtendo é uma solução aproximada. E como é a solução aproximada, ela tem um erro. Tá certo? Então, os erros aparecem naturalmente nessa disciplina. Aliás, como a gente está trabalhando com uma calculadora ou computador, nós temos que os números que têm várias casas decimais geralmente são arredondadas até uma certa casa. Então, o arredondamento desse número já provoca um erro, porque estamos desconsiderando muitos outros números, que podem se estender até o infinito. No caso, por exemplo, dos números irracionais. Bom, erros. Apesar que existem diferentes tipos de erros, erros de arredondamento, erros de truncamento, tem dois erros que vão nos ajudar para entender as outras partes dessa disciplina, tá certo? Que são o erro relativo, dados R e PK. Então, suponha que nós tenhamos um número R, que pode ser um número real, uma raiz, um dado real, confiável, e um PK, que seria uma aproximação desse número, por exemplo, um dado mais antigo que o atual, uma iteração de um método numérico. Então, como PK é uma aproximação, então qual seria o erro que estamos cometendo? O erro relativo seria então PK menos R sobre PK. Esse seria o erro relativo, em módulo, Então estamos subtraindo do valor real o aproximado, e estamos dividindo sobre aproximado. Esse erro relativo também, às vezes, a gente vai dar ele em termos de porcentagem. Porcentagem pode ser melhor entendido, por exemplo, se esse número for 2 por exemplo, 0,02, então estamos cometendo 2%, estamos errando 2% em relação ao valor exato. O outro erro muito utilizado é o erro absoluto.
dado CR, PK, então erro absoluto não é nada mais que PK menos R, tá certo? Então esse aqui é o erro absoluto e aqui o erro relativo. Enquanto outros são úteis e utilizados na hora de estabelecer, por exemplo, um critério de parada para encontrar uma aproximação utilizando determinado método numérico, né? Bom, vamos fazer o gancho então desses erros e falar de função iterativa, né? Que chegaram para mim alguns e-mails com dúvidas relacionadas com um exercício, né, que tem na apostila e posteriormente eu coloquei, né, nas tarefas, né, sobre função iterativa. Função iterativa. Então, uma função iterativa é uma função da seguinte forma: x k mais 1 igual a φ de xk, k igual a 0, 1, 2, aí vai, onde x0 é conhecido. Então, o que eu acabei de colocar aqui é uma chamada de fórmula de recorrência. Por quê? Porque eu estou formando aqui uma sequência, né? x0 é sempre conhecido. Aqui é o alfa, por exemplo. Então, x0 igual a alfa. x1, como que eu vou encontrar x1? Para k igual a 0, então eu tenho que x1 igual a φ de x0. Se φ é conhecido, então basta substituir x0 na função φ para acharmos x1. Uma vez estabelecido x1, x2 é φ de x1 e assim vai. Então estamos formando uma sequência de números, começando pelo dado original x0 igual a alfa. A partir dali, utilizando a função iterativa φ, podemos gerar uma sequência de números, né? Então, pessoal, φ é uma função iterativa. Ela serve para gerar uma sequência de números a partir de um dado inicial. O que acontece é que esse φ pode ser obtido de duas maneiras, né? φ de xk. Ele é dado, né? Quando é dado, a gente não se preocupa de onde foi obtido. Por exemplo, na tarefa 1, me parece que o problema era determinar as raízes de uma determinada equação, só que utilizando, né, uma fórmula de recorrência igual a essa, onde o φ já foi dado. Então, φ de xk igual a tanto, igual a meio vezes, por exemplo, né? É dado, por exemplo, φ de xk igual a meio vezes xk menos beta sobre xk. Aqui não estamos preocupados como que apareceu isto, já foi dado. A pergunta é: o que nos vai levar essa fórmula? Será que não vai nos levar a encontrar raízes da equação, né? Então, a partir de um x0, né, geramos um conjunto de pontos, né, e vemos se isso está nos levando à raiz que é esperada, né? Quando não é dado o φ, aí sim nós temos que preocupar primeiro em encontrar esse φ de xk. Mas isso não é assunto dessa primeira parte da disciplina. Por exemplo, caso estivermos querendo resolver um problema de raízes de uma função, né? Raízes de uma equação ou zero de uma função, esse φ de xk é obtido, né, através de os métodos correspondentes, os métodos numéricos correspondentes. Por exemplo, nós temos o método de Newton, o método das secantes, por exemplo,
onde φ de xk tem algumas formas já definidas. Mas isso é objeto de nossa segunda parte da disciplina, não é agora. Então, é dado ou é obtido. Para os efeitos da tarefa 1, esse φ de xk foi dado. Então, vocês não se preocupam em saber como que foi, né? Como que foi encontrado esse φ de xk, apenas se essa sequência de pontos que você está originando a partir dessa função iterativa converge para um certo valor. No caso, para uma raiz R, né? Muito bem, se nós temos um dado inicial x sobre ser igual a alfa e uma função iterativa, facilmente podemos gerar essa sequência de pontos. Nosso objetivo é o seguinte, nosso objetivo é que essa sequência de pontos xk mais 1 se aproxime de nosso alvo, de nosso objetivo, que seria uma raiz, né? Uma solução de alguma equação, né? Etc. Será que essa sequência de pontos é convergente? Né? Então, apenas com esses dois dados, geramos uma sequência que pode ser feita utilizando a calculadora, né? Fazer os cálculos para a próxima iteração. Só que isso pode ser feito infinitamente, tá certo? A menos que tenhamos um critério de parada. Critério de parada. E um critério de parada não é nada mais que a informação de que esse processo deve continuar até que uma certa condição seja atingida, né? Critério de parada. Geralmente a gente entra com um parâmetro chamado de tolerância, em que o erro, né? O erro entre a aproximação atual, vou colocar de xk mais 1 e xk, que é a aproximação anterior, seja menor que essa tolerância, que geralmente são potências negativas de 10. Por exemplo, isso aqui. Então, nós vamos fazer o processo de listar esses pontos até que o erro entre a aproximação atual e a anterior seja menor que 0,001. Então, uma vez que eu atinjo esse objetivo, eu paro o meu processo e xk mais 1 será a minha aproximação final. Né? Agora, quando eu escrevo erro aqui, eu posso, né, posso utilizar como erro tanto o erro relativo quanto o erro absoluto. Nas tarefas, é costume, né, pedir para vocês fazer a tolerância utilizando o erro relativo. Então, esse relativo, como que fica então? Fica xk mais 1 menos xk sobre xk mais 1. Então, isso tem que ser menor, por exemplo, que essa tolerância aqui, 0,001. Então, vocês vão começar fazendo isso, né? A partir de x0, vocês vão originar o x1, depois vão ver se o erro entre x1 e x0 é menor que essa tolerância estabelecida. Caso esse erro seja maior, partem para x2. Depois, calcula o x2 através do processo iterativo, da fórmula de recorrência, né, dessa função iterativa. E uma vez calculado o x2, volta para ver se esse x2 já é uma boa aproximação. Então, vocês fazem isso através do erro, x2 menos x1, né, através do relativo. Se isso daí suponha que é menor que 0,001, então, essa diferença é menor que 0,001, então x2 será a aproximação pedida. E aí para o processo e apresenta o resultado.
Então não é nada mais que isso, tá, gente? Quando estamos falando de função interativa. É uma fórmula de recorrência para encontrar a aproximação, né, de um certo problema. Que pode ser, por exemplo, achar as raízes, né, de uma equação. Muito bem, então, o outro tema que vamos também falar um pouquinho é sobre resolução de sistemas lineares. Os sistemas lineares, né, são N equações compostas por variáveis, né? Por exemplo, nós podemos colocar um sistema linear de ordem N da seguinte forma. Seria um sistema linear de ordem N. Nós temos N equações com N incógnitas. Esse sistema linear pode ser escrito na forma matricial, né, equivalente a termos né? Bom, de que maneira podemos resolver esse sistema linear? Nós vamos ver que existem duas maneiras, os chamados de métodos diretos e os métodos iterativos, tá? Os métodos diretos são mais usados quando a dimensão n é baixa, né? Quando nós temos poucas equações com poucas incógnitas, podemos investir no método direto. Já quando trata-se de sistemas de médio porte, chamado de médio ou grande porte, né? Temos que partir para métodos recursivos ou métodos numéricos. Ou então, quando essa matriz tiver muitos zeros envolvidos. Se temos muitos zeros como elemento dessa matriz A, desse sistema aqui, a x igual a b, então a matriz chama-se esparsa e aí existem métodos numéricos adequados para a resolução desse tipo de sistemas. Muito bem, então, resolução de sistemas lineares. Métodos diretos. E nós vamos estudar hoje a decomposição LU e um método via eliminação de Gauss, tá? Método direto. Então, decomposição LU e eliminação de Gauss. Rapidamente, né? O que seria a decomposição LU? Decomposição LU não é nada mais que decompor a matriz A desse sistema x igual a b, né, como o produto de uma matriz triangular inferior, vezes uma matriz triangular superior. Então A, nosso objetivo é chegar nesse produto, A igual a L vezes U. L, uma matriz triangular inferior, e U, matriz triangular superior. Né? O que a gente ganha com isso? Vejamos. Então, meu objetivo é resolver AX igual a B. Só que se A tiver descomposição LU, então A igual a LU, né? Estou só substituindo A, vezes X igual a B. Então, aqui fazemos o seguinte, chamamos U vezes X de Y e temos que
Ly igual a B e Ux igual a Y. Então veja, se A tem decomposição LU é conhecido e chamamos de Ux igual a Y. Ly igual a B. B lado direito do sistema linear, L é a matriz triangular inferior e Y seriam as novas variáveis desconhecidas. Então, pode ser resolvido facilmente porque ele é uma matriz triangular inferior. Vocês podem encontrar na apostila que quando trata-se de um sistema onde a matriz L ou essa matriz aqui, quando ela é inferior ou superior, a resolução é bastante rápida, né? Uma vez obtida Y, esse Y passa a compor o lado direito da equação 2, e aqui o problema é o x igual a Y, ou conhecida, Y conhecida pelo passo 1, e finalmente achamos o x, aproveitando o fato de que U é uma matriz triangular superior, que também a solução é bastante simples, né? Então é isso. Essa seria a resolução desse sistema utilizando a decomposição LU. Mas como ter certeza de que a matriz que a matriz A tem uma decomposição LU? Como que a gente pode saber disso? Existe um teorema, né? Então, o primeiro passo é achar a decomposição LU, para depois fazer o passo 1 e o passo 2. Então, suponha que A seja uma matriz 3x3. O teorema fala o seguinte, né? Se os menores tiver determinado diferente de zero, então se A1 diferente de zero, A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2 for diferente de zero e o próximo é o próprio determinante de A é diferente de zero, então existe uma única forma de decompor A na forma LU. Então A pode ser escrita como produto de duas matrizes, uma matriz triangular inferior para uma matriz triangular superior. E isso aqui é a garantia da existência dessa decomposição. Uma vez feita, bom, esse teorema fala de que existe a decomposição. Agora, como que se faz essa decomposição LU? Bom, isso aí também eu não vou detalhar, né? Apenas vou escrever o seguinte. Vou aproveitar que está escrito aqui o A. Se existir esse LU, vou escrever os elementos dessas matrizes, o L e o U. Então assim, se existem LU toma essa forma aqui. L, matriz triangular inferior, vezes uma matriz triangular superior. E a forma como é obtida é um passo atrás do outro. Começamos pelas linhas de U para depois encontrar as colunas de L. Não pode ser feita de outra forma. Não podemos começar com as colunas de L para depois encontrar linhas de U. Então primeiro nós encontramos essa primeira linha de U,
que coincidem com a primeira linha de A. Uma vez encontrado isto, passamos a encontrar a primeira coluna de L, depois segunda linha de U, segunda coluna de L, terceira linha de U, pronto, acabou o problema, certo? As fórmulas vocês podem encontrar com mais detalhes na apostila e na lista de exercícios resolvidos que foi dado, tá? Muito bem, esse aqui é um problema bastante clássico, né? Uma outra forma de como resolver um sistema linear da forma x igual a b é utilizando a eliminação de Gauss. O que consiste a eliminação de Gauss? Vou tomar como exemplo novamente essa matriz 3×3. A gente escreve a versão aumentada dessa matriz 3×3, né, aumentando o lado direito, né, os elementos de B, que vou chamar de B1, B2 e B3. Através de operações fundamentais, por linha ou coluna, nós temos que chegar na seguinte situação, né? Vou escrever aqui Z. 2, C3, 0, 0, C2, C2, 3, 0, C3, 3, D1, 2, D3. Através de algumas operações elementares, a gente chega a ter um sistema modificado, né? Mas partiu de aqui, chegou aqui, porém que não muda a solução do problema original. Só que nesse caso, essa matriz aqui, esse sistema aqui, é muito mais fácil de ser resolvido. Vocês podem observar que esse aqui é uma matriz triangular superior, onde podemos encontrar as soluções de trás para frente. Z33 vezes X3, por exemplo, igual a D3, então X sobre 3 igual a D3 sobre C. Então, uma vez determinado x3, partimos para encontrar x2 e finalmente x1. Bom, isso aí é o método de eliminação gaussiana, né? Tendo cuidado que para cada operação elementar, os pivotes têm que ser diferentes de zero. Eventualmente, tem a possibilidade de trocar as linhas também, né? Para conseguir chegar nessa última matriz mais adequada à solução. Bom, e por último, né, aproveitando essa eliminação de Gauss, nós temos que saber uma técnica para encontrar a inversa de uma matriz. Inversa de uma matriz. Existem várias formas de encontrar a inversa de uma matriz. Qual que é a garantia que uma certa matriz A tem uma inversa? Então, o primeiro teste deve ser o determinante. Se o determinante dessa matriz A é diferente de zero, então existe a sua inversa. Agora, como encontrar a inversa? Podemos aproveitar a eliminação de Gauss para, né, darmos uma técnica de encontrar a inversa. A metodologia de chegar à inversa de uma matriz utilizando a eliminação de Gauss é o seguinte, né? Escreve-se. Então eu quero encontrar a inversa dessa matriz A. Tá aqui. A inversa de A. Então suponha determinante de A diferente de zero. Então existe a inversa, né, que é o seguinte:
vou colocar uma matriz aumentada. Nós que aqui nós temos apenas uma coluna aumentada, que seria o lado direito de B. Aqui aumentamos, são 3 colunas, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. O método precisa o seguinte: através de operações elementares, chegarmos a estabelecer isso aqui, né? Então aqui veja que eram os elementos de A e aqui os elementos da matriz identidade de ordem 3. Nosso objetivo é, através de operações elementares, inverter essa ordem. Então nessa primeira parte nós temos que chegar aos elementos da matriz identidade e aqui vai chegar uma certa matriz, cujos componentes eu estou chamando de I. Sub 1, 1, 2, 1, 3, etc. Essa matriz que ficou por último contém os elementos da matriz inversa de A. Certo? E para efeitos de resolver esse sistema linear, uma vez que se eu souber quem que é a inversa, então como que pode ser resolvido isso por um método direto? Olha, então x igual a menos 1 vezes b. Quer dizer, se eu de alguma forma, utilizando por exemplo essa técnica, eu descobrir quem que é a inversa de A, então para resolver esse x, esse problema aqui linear, basta multiplicar a matriz inversa pelo vetor do lado direito. Então pessoal, de maneira bastante resumida, é isso que se trata, né? A primeira parte, né, que corresponde a essa primeira videoaula da disciplina Cálculo Numérico, né? O que resta agora é vocês fazer exercícios correspondentes a esse conteúdo utilizando a apostila. Na apostila vocês podem ver o material, né, alguns exercícios resolvidos. Na LER também tem alguns outros exercícios resolvidos, tá? Para consolidar os seus conhecimentos, né, que são dados aqui. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa primeira videoaula. E estou me despedindo aqui e aguardo vocês na seguinte videoaula. Muito obrigado.